Boa tarde a todos. No Sala de Entrevistas de hoje, estamos recebendo a Tamires Rodrigues. Ela é advogada especializada em direito trabalhista e ela vai nos ajudar a entender melhor sobre os contratos de trabalho e sobre os direitos que todo trabalhador deve conhecer. Seja muito bem-vinda, Tamires. Bruna, obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Bruna, pelo convite. Uma honra poder estar aqui juntamente contigo. Tamires, conta pra gente então o que é essencial, o que todo trabalhador deve saber sobre seus direitos. Bom, primeiramente, todo trabalhador ele precisa entender quais são os requisitos, de um contrato de emprego. Primeiramente, para saber se ele está ou não, porque por vezes, eu trabalho muito com empresas, a gente faz muito ali a parte jurídica de empresas. Então, muitas vezes eu verifico que as empresas, elas acabam cometendo alguns erros, principalmente no momento da contratação de um trabalhador, Acaba contratando esse trabalhador sem o registro da carteira assinada. E aí, muitas vezes, o trabalhador está trabalhando sem o devido registro, de uma carteira assinada, sem estar ali com todos os seus direitos reconhecidos frente à CLT, muito embora sendo um trabalhador. Então, ele trabalha ali com os requisitos de um vínculo de emprego, que são 5 requisitos, mas sem a sua carteira assinada. Então, esse é o principal passo que o trabalhador ele precisa, de fato, verificar. Estou trabalhando como empregado? Se sim, eu preciso ter o registro da minha carteira assinada. Caso contrário, se essa carteira não estiver assinada, dá sim o direito daqui a pouco desse trabalhador vir a requerer alguma coisa, frente a uma reclamatória trabalhista. E quais são esses 5 requisitos, Tamires? Tá. Primeiramente, o trabalhador ele precisa trabalhar como pessoa física, Então, é uma pessoa física. Ele precisa ter pessoalidade. Quando a gente fala em pessoalidade, é o trabalhador ter a obrigatoriedade de ser ele. Ele não pode mandar ninguém, no seu lugar, justamente por causa da pessoalidade. Então, ele não pode mandar ninguém no seu lugar para fazer esse trabalho. É não eventual, ou seja, tem a habitualidade de todos os dias, diuturnamente estar ali indo ao trabalho, diariamente, na verdade. Ele trabalha com subordinação, ou seja, ele tem um horário a cumprir, um horário de entrada, um horário de saída a cumprir, e onerosidade, que é justamente o salário, ele trabalha mediante salário. Então, esses são 5 requisitos, que compõem um vínculo trabalhista. Então, se esse trabalhador ele estiver, sim, trabalhando mediante esses 5 requisitos, ele, então, será configurado como um trabalhador e tem ali direito aos requisitos do contrato de emprego. Esse contrato de emprego ele é diferente da carteira assinada, Tamires? Pode explicar um pouquinho mais pra gente sobre isso? Na verdade, o contrato de emprego é justamente o direito de se ter a carteira assinada. Se tu trabalha com esses 5 requisitos, a gente tem ali o direito de ter a carteira assinada. Mas a gente acompanha que existe casos que tem pessoas que têm todos esses requisitos e ainda assim não tem a carteira assinada por algumas empresas, Exatamente. Esse é um dos erros, na verdade, que as empresas elas acabam cometendo. E eu sempre digo que quando o trabalhador, porventura, se configurar este vínculo de emprego, eu trabalho dessa forma e eu não tive ali assinada a carteira, e esse trabalhador vai frente à empresa buscar o seu reconhecimento, de vínculo, é o que a gente chama das reclamatórias do tudo ou nada. Por que tudo ou nada? Porque não tem como tu ter o vínculo reconhecido, se tu não ganhar ali 13º, férias, o FGTS. Então, todas essas verbas acabam vindo de forma inerente ao contrato de trabalho. Então, se eu tenho o vínculo reconhecido, eu também acabo recebendo todos esses outros direitos inerentes a um contrato de trabalho. A gente está falando, então, de contrato de trabalho, Tamires. Explica se existe mais de um pra gente, o que é essencial ter no contrato de trabalho, que o trabalhador também deve ficar atento. Tá. Existe a possibilidade, de trabalho. Hoje a CLT ela trouxe ali a possibilidade de trabalho autônomo, trouxe também a possibilidade de MEI, Mas quando a gente fala em contrato de trabalho e emprego, é realmente o que está na CLT, É realmente o que está
ali através do empregado, empregador e empregado, né? Pessoa física, que então ele vai se gerir por todos os direitos seletistas. Bom, o que não pode faltar num contrato de trabalho, né? Que são as questões básicas ali que a gente vê num contrato de trabalho. Principalmente, remuneração, né? A data que este contrato vai começar, se ele é um contrato de experiência ou não, né? Se ele já vai ser um contrato por prazo indeterminado, né? O contrato de experiência ali, ele tem a duração de 90 dias, esse é um outro erro que às vezes as empresas acabam cometendo também. Não pode faltar a questão da remuneração, a questão das atividades e funções que esse trabalhador ele vai exercer ali frente à empresa. O local onde vai ser estabelecido, né, este contrato, onde vai ser cumprido este contrato, isso também não pode faltar, é muito importante, porque não são raras as vezes que as empresas elas têm a sua matriz e a sua filial, né? E aí o trabalhador ele é contratado para a matriz, né? E o empregador depois quer que ele seja transferido para a filial. Mas ok, isso está no contrato de trabalho? Isso não está no contrato de trabalho? É necessário verificar antes, sob pena de depois não poder reclamar, eu quero ser transferido, ok. Posso ser transferido? Até pode, mas isso está no contrato de trabalho, essa possibilidade ou não? Posteriormente, depois, para fazer esse acordo entre as partes de uma transferência, vai precisar da anuência de um ou outro, né? E aí só se faz isso através de um aditivo contratual. Em relação aos contratos, tanto temporário, vamos falar primeiro de experiência, né? Sobre esse período de experiência, como é que funcionam os contratos, o que se deve ficar atento também. Contrato de experiência, tá? Ele tem a duração ali de 90 dias, tá? Isso é muito importante a gente verificar, porque ele pode ser prorrogado por apenas um período, tá? Uma vez dentro desses 90 dias. Quem determina a distribuição, né, é o próprio empregador. Eu vou querer 30 mais 60, 45 mais 45, enfim. É de fato um contrato para ambas as partes virem a se conhecer, tá? Mas o que acontece neste contrato que eu vejo muitas vezes as empresas errando? O contrato ele tem 90 dias, ele não pode passar, se ele trabalhar 91 dias, automaticamente ele já se incorpora como um contrato por prazo indeterminado, né? E qual é a diferença de um contrato de experiência para um contrato de prazo indeterminado? O contrato por prazo indeterminado, tu vai receber ali o aviso prévio, 40% da multa de FGTS, né? Então, no momento que esse trabalhador ele passa a trabalhar, ao invés de 90, ele passa a trabalhar 91, né? E a empresa não tomou todas as medidas cabíveis que é possível ela fazer algo se ela já sabe que esse trabalhador não vai continuar nos 90 dias, né? Após os 90 dias, se ela não fez isso e ele trabalhou 91, então sim, se tornou automaticamente um contrato por prazo indeterminado e ele vai ter sim direito a todas as verbas referentes a um contrato por prazo indeterminado. Então, eu vejo bastante isso acontecer, das empresas não tomarem esse cuidado e deixarem se transformar de um contrato por prazo indeterminado para prazo determinado para prazo indeterminado. E é nessa situação que os trabalhadores podem buscar os seus direitos, né? Para receber por aquilo ali que passou do contrato ou que não estava estipulado, né? Exatamente, do que deixou de receber, porque também não é difícil da gente encontrar, né? As empresas que acabam fazendo com que este trabalhador trabalhe sim 91, 92 e depois faça a rescisão, o pagamento da rescisão, né? Como se fosse por prazo determinado, né? E sem falar que muitas vezes também as empresas acabam ultrapassando o prazo de pagamento estipulado ali pela CLT das verbas rescisórias, que são de 10 dias, né? Sob pena de pagamento de multa também. Então é importante ficar atento aos seus direitos mesmo, né? Tamires, outra coisa importante também sobre o contrato temporário, né? O que pode estar incluso, o que não pode ser aceito. Contrato temporário, ele é bem específico, né? Ele é ali por questões temporárias realmente, tem umas especificidades diferentes. O contrato temporário,
ele pode ser apenas para determinadas situações, né? Então, ele é um pouco mais diferente, ele é um pouco mais bem requisitado, né? Diferente do contrato por prazo indeterminado e o de experiência, que é o mais corriqueiro que a gente vê. E dentro do contrato temporário, né? Quais são os direitos que essa pessoa pode ter? Porque é por um período de tempo, às vezes um mês, para cobrir umas férias, alguma licença, por exemplo, uma licença maternidade de 4 meses, né? E quais são os direitos que esse trabalhador deve ter dentro desse contrato? Bom, contrato temporário, o trabalhador ele vai trabalhar ali por prazo determinado, né? Ele não pode ser ultrapassado de 2 anos, este contrato, tá? E ele tem ali sim o requisito de ser contratado daqui a pouco para uma substituição, enfim, né? Então ele vai trabalhar por este prazo determinado. Tamires, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas já estamos de volta. Estamos de volta com a Sala de Entrevistas de hoje e quem está aqui com a gente hoje é a advogada Tamires Rodrigues. A gente está conversando sobre contratos de trabalho e sobre os direitos que todo trabalhador precisa conhecer. Estamos de volta, Tamires, e no primeiro bloco a gente finalizou falando um pouquinho ali sobre o contrato temporário, né? E a gente pode agora resumir um pouquinho sobre os direitos que esse trabalhador tem dentro desse contrato. Ok. Bom, ele vai ter direito também à carteira assinada, tá? É bem importante isso, né? Por mais que seja um contrato temporário, ele está, sim, regido pelas normas da CLT, tendo, na verdade, o direito também de ter ali a sua carteira devidamente assinada para que todas as verbas e todos os reflexos inerentes ao contrato, né, as verbas trabalhistas também sejam garantidas a esse trabalhador de contrato temporário. Dentro dessas características, né, da carteira de trabalho e de todo o direito do trabalhador, existe também o FGTS, né, que antes ficava guardadinho por todo aquele período que o trabalhador ficou na empresa e quando ele saía, ele podia ter acesso, né? Agora já existe algumas maneiras desse FGTS ser retirado, né, Tamires? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais pra gente sobre o FGTS e como ele pode ajudar o trabalhador. Exatamente. O FGTS, tá? Ele tem algumas questões. Agora mesmo nós tivemos a possibilidade, né, do saque em razão da calamidade. Então, existem essas possibilidades, não só da rescisão contratual ali, quando demitido sem justa causa, né? Mas em questão de saque aniversário, existe a possibilidade, quando este trabalhador é optante pelo saque aniversário. Existe a possibilidade de algumas doenças graves, né? Daqui a pouco até um câncer, realmente é possível fazer esse saque durante o contrato de trabalho. É também possível, daqui a pouco, quando esse trabalhador quer comprar um imóvel, ele pode fazer esse saque. Então, existem algumas outras modalidades sobre essa questão do saque. E existe alguma indicação em relação ao FGTS? Qual é o mais indicado ou não? Isso depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa, né? Mas o que é importante verificar, eu vejo muitas empresas errando às vezes, é a falta de depósito, tá? Sobre essa questão também do saque, é importante verificar que após a saída deste trabalhador, ele vai ter direito à multa dos 40%, tá? Essa multa dos 40%, ela deve ser depositada sobre todos os valores depositados durante o contrato de trabalho e não somente só sobre o saldo. Por que isso, né? Vamos supor esses trabalhadores, agora em maio nós tivemos todas essas questões de enchente, né, que assolaram aí o Rio Grande do Sul. Então, esse trabalhador optou por fazer ali o saque calamidade, né? Ao final do contrato de trabalho dele, então, a gente vai verificar que já houve uma retirada, né? Então, a empresa, quando for fazer o depósito daquela multa de 40% no momento da ruptura contratual, caso este contrato tenha sido finalizado sem justa causa, né? E a empresa ter que fazer esse depósito dos 40%, ela precisa considerar todos os depósitos que houveram ao longo do contrato de trabalho e não somente o saldo que vai ter ali ao final. Então, isso é sempre muito importante verificar. Esse é um erro também que as empresas, por vezes, acabam cometendo. Tamires, vamos conversar um pouquinho agora sobre as férias, né?
Muitas pessoas ainda têm dúvidas. Houveram algumas mudanças também em relação às férias, né? Fala pra gente um pouquinho. Sim, com a reforma trabalhista, né, houveram algumas mudanças referente às férias. As férias antes da reforma trabalhista, ela só poderia ser parcelada em 2 vezes. Após a reforma trabalhista, então, ela pode ser parcelada em 3 vezes, né? Sendo garantido no mínimo um período de 14 dias e outros períodos no mínimo de 5 dias, né? Então, as empresas precisam também se atentar sobre isso. Além do mais, as férias, quem concede sempre é a empresa, né? Isso é importante a gente deixar claro que a empresa ela precisa organizar ali de acordo com o seu fluxo. Outra questão também importante é se houverem familiares, né, que trabalham na mesma empresa, eles podem sim optar por tirar férias no mesmo período, isso é garantido pela CLT, obviamente, desde que não prejudique o serviço, o andamento do serviço. Então, né, havendo ali a possibilidade frente ao serviço, esses trabalhadores, né, que são do mesmo anseio familiar, eles podem vir a retirar as férias juntos. Isso é uma novidade, Tamires. Essa eu ainda não tinha ouvido falar. Tem muitas pessoas que com certeza vão gostar de saber mais um pouquinho sobre isso. É importante, né? Porque isso acaba garantindo também com que a família consiga gozar, né, das férias juntamente. Então, é possível sim, isso está ali expresso na CLT, no capítulo referente às férias, está ali garantido, então, essa possibilidade, né, de os mesmos familiares poderem tirar férias juntos. Em relação às vendas das férias, né? Como é que funciona? Bom, o trabalhador ele pode vender até 1/3. Isso é um direito do trabalhador em decidir, né? Esses dias até fui questionada sobre uma empresa que não queria comprar as férias do trabalhador, mas o trabalhador ele tem esse direito de vendas até de 1/3 das férias, tá? Só que o trabalhador também precisa verificar que ele precisa fazer a comunicação para a empresa, né? E essa comunicação tem um prazo ali que a CLT estabelece, e aí, então, esse trabalhador pode sim fazer essa venda das férias desse 1/3. O restante, obrigatoriamente, né? Por ser um direito que garante ao descanso, ele precisa sim ser gozado. Não pode fazer a venda 100% das férias. Tamires, a gente está chegando já ao fim do nosso programa. A gente já conversou sobre um pouquinho de tudo, né? Eu gostaria que deixasse uma mensagem, né, para quem está nos assistindo em casa e ou está entrando em um novo contrato de trabalho ou saindo de um contrato de trabalho e está cheio de dúvidas, a importância de procurar um profissional para ajudar ele nesse momento. Bom, Bruna, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e sim, é importante, né, que sempre possam acompanhar, saber exatamente, a gente tem hoje a possibilidade, né, jurídica aí de tantos profissionais colocarem informações, né, sobre os contratos de trabalho. Então, que as pessoas elas possam sim sempre estar acompanhando e buscando seus direitos, sempre bem informados. Tá certo. Muito obrigada pela tua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Obrigada. E para você que nos acompanha aqui, não se esqueça de seguir o nosso Instagram, @TV O Farol do Sul, para ficar por dentro de todas as novidades e bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram @bruna.cantalupe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube para acompanhar a nossa programação completa. Obrigada pela companhia, uma boa tarde, tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.